Orgulhosamente, mais uma vez, passei o dia 25 inteiro assistindo NBA. Foram 5 jogos, a tradicional rodada de Natal da Liga, e por isso eu vim aqui te trazer as minhas anotações e análises sobre essas 5 partidas, beleza? Sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vamos começar do começo, falando sobre o New York Knicks e Cleveland Cavaliers. Eu vou falar um pouco sobre cada um dos times de forma separada e depois as minhas anotações de forma geral, beleza? A minha primeira anotação que eu tenho aqui é que é difícil virar um jogo de 17 pontos. É improvável em qualquer situação. Mas se tem um time que poderia virar esse jogo em uma rodada de Natal, dentre os que estavam jogando, é o New York Knicks. E se tem um time da rodada de Natal que poderia sofrer essa virada, é o Cleveland Cavaliers da temporada 25-26. Foi a maior virada dos Knicks no ano. É um time que eu já fiz um vídeo curto falando sobre como virou um time resiliente, como é uma equipe diferente da temporada passada. Isso também vale para o Cleveland Cavaliers. É um time diferente da temporada passada. Eu imaginei que ia ter ali uma ressaca das vitórias que teve na temporada 24-25. Não porque o time era ruim, mas porque ele não era tão bom contra o Oklahoma City Thunder. Eu não conseguia confiar que eles iam ter uma temporada tão boa quanto a outra. A derrota na pós-temporada, uma derrota cedo até para um time que teve uma campanha tão boa na temporada regular, deve ter abatido muito o time e botado em crédito também muitas das coisas que eles fizeram. Eu acho que não tem como evitar esse tipo de situação. Mas assim, a ressaca tá bem grande, né? Bem grande mesmo. O Cavaliers ele tem alguns flashes do que foi na temporada passada, das Cavalanches, e depois desses flashes é um time muito mais ou menos, é um time muito sem energia, com dificuldade em várias coisas, pesando muito pro lado do Jarrett Allen também, pesando pro lado do Darius Garland, que não vem fazendo uma boa temporada quando está em quadra, né? Das raras vezes que está em quadra, porque também vem sofrendo com lesão. Enfim, o Cleveland Cavaliers está vivendo uma ressaca gigantesca da temporada passada, e o Kenny Atkinson, que foi um técnico excelente nas outras temporadas, vem também sendo contestado, e eu acho que a rodada de Natal, esse jogo contra os Knicks, consolidou muito sobre o que eu já pensava sobre os dois times. Tanto sobre o momento de flashes e de tentativa dos Cavs de voltar a ser o que foi na temporada passada, quanto do New York Knicks se mostrando um time resiliente e mais forte, diferente de tudo que a gente tinha visto nas últimas temporadas, onde a reclamação era justamente que o New York Knicks não conseguia vencer partidas apertadas ou partidas contra times de campanha positiva. Mais duas anotações relevantes aqui sobre cada um dos times. Primeiramente é sobre a lesão do Josh Hart. No momento que eu estou gravando esse vídeo, não só para a lesão do Josh Hart, mas para a lesão de qualquer outro, eu não tenho atualizações sobre gravidade, etc. Mas ele virou o tornozelo muito feio. Algumas fontes dizem que foi o joelho, mas me parece estranho pela imagem ser joelho, parece muito mais ser tornozelo. A gente não sabe quanto tempo ele vai passar fora de quadra. Algum tempo vai passar, alguns jogos ele vai perder sim, porque realmente foi complicado, ele lesionou o tornozelo e não voltou mais para o jogo. Há de se acompanhar, porque é um cara muito importante para o time do Knicks. A anotação que eu fiz exclusiva para o Cleveland Cavaliers é que, apesar de tudo, o Donovan Mitchell segue sendo espetacular, ele segue sendo um baita jogador. Agora passando para o segundo jogo, Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs. A minha primeira anotação sobre o OKC Thunder é que eles têm um problema. Eles têm um problema chamado San Antonio Spurs. E o San Antonio Spurs tem uma solução. Tem uma solução para o Oklahoma City Thunder. Eu não quis fazer um vídeo curto, que é onde eu faço mais conteúdos, né? Sobre a primeira derrota na Copa, porque eu acho que uma derrota só em temporada regular não significa absolutamente nada. 2 derrotas em temporada regular, você já começa a ficar na dúvida, mas vindo de um back-to-back, que foi o caso do OKC, você fica tipo, talvez seja um momento ruim. Agora, 3 derrotas, o time do San Antonio Spurs pode ser que seja um time melhor para jogar contra o Oklahoma City Thunder. Eu não estou dizendo que o Spurs é melhor de forma geral, mas no duelo, claramente, o San Antonio Spurs é um time melhor. E é bem surpreendente e absurdo pensar que eu estou falando isso, porque o OKC começa com um favoritismo absurdo, começa vencendo partidas de forma simples, fácil, parecia que eles estavam em outra prateleira, parecia que eles estavam simplesmente sozinhos na liga, mas precisou do extraterrestre para a gente lembrar que o time do Oklahoma City Thunder é feito de seres humanos.
Perderam as 3 partidas e o time tem que sim se preocupar com esse resultado. E aí eu acho que esse momento é legal para a gente definir uma coisa. As críticas mudam o fato de que o OKC Thunder é o melhor time, é o time favorito, tem um elenco absurdo? Não, não muda. Só que a gente só pode fazer as críticas na derrota, né? Então estamos aqui falando mal. Eu não estou dizendo que agora o San Antonio Spurs é o favorito ao título. Eu estou dizendo que parecia que o OKC estava em uma prateleira sozinha e na verdade não está. E isso muda muito a nossa percepção do que pode ser a pós-temporada. Além das anotações gerais, só mais 2 pontos. É importante você saber que o Spurs meteu 41 pontos no primeiro quarto contra a defesa do Oklahoma City Thunder. Isso é completamente bizarro, tá? E também foi a maior pontuação que o OKC sofreu na temporada regular, pelo menos em período normal, né? Sem contar a prorrogação. E por último, eu acho que a gente tem que dar o crédito para todo o elenco do San Antonio Spurs. O Wembanyama, ele chama muita atenção, o Wembanyama, assim, ele é um cara diferente, ele pesa muito o jogo e eu tenho certeza que eles não venceriam sem o Victor Wembanyama, porém, eles também não vencem só por conta do Victor Wembanyama. Se fosse só por causa dele, eles não teriam vencido o jogo. O elenco inteiro é muito bom e é exatamente isso que você precisa para bater o OKC. Agora, pausa para a água, porque está um calor inacreditável nessa cidade. Terceira partida, Golden State Warriors contra o Dallas Mavericks. Mais uma vitória dos Warriors, a terceira seguida. O time que vem bambeando ao longo da temporada, como foi na temporada passada. Uma hora a gente olha e pensa o que o Steve Kerr está fazendo. Outra hora a gente pensa o que o Steve Kerr está fazendo, porém está vencendo. E é assim, mais um resultado, mais um jogo muito parecido nesse sentido. Inclusive é uma coisa que ficou meio padrão nessa rodada de Natal. Na minha opinião, o desempenho dos times na rodada é mais ou menos uma junção de tudo que eles são até agora na temporada regular. Não é diferente do caso do Golden State Warriors e do Dallas Mavericks. O jogo foi bom, o jogo foi competitivo, porém os Warriors dominou do começo ao fim. Se eu não me engano, o Dallas Mavericks teve uma liderança, mas foi lá no começo do jogo. Depois a vantagem ficou entre 7-15, 7-12 mais ou menos. O que deu pra gente entretenimento, mas realmente parecia que os Warriors estavam no controle da situação. A notícia mais importante desse jogo é que o Anthony Davis saiu mais ou menos próximo do intervalo, ele não voltou para o segundo tempo, com uma lesão na virilha. Ele lesionou sozinho, sem contato, e não tem junção piores de palavras para eu descrever uma lesão do que essa que eu acabei de falar. É realmente preocupante para o Dallas Mavericks, que está precisando do Anthony Davis ativo, seja para vencer jogos, ou seja para trocar ali também. Para além da notícia ruim, que o torcedor de Dallas já deve estar acostumado, tem a boa notícia também que o Cooper Flag fez mais uma boa partida e que o time foi competitivo. O Dallas Mavericks, se eu não me engano, são 22 jogos dos 31 que eles fez, agora 32, que levou a partida para o clutch time. Isso tem duas vertentes. Primeiro, é a parte positiva de que, olha, você está sendo competitivo em vários jogos, apesar das derrotas. E a segunda parte é que você está perdendo muitos jogos no clutch time. Se estivesse vencendo mais do que a média, eu não sei qual que é o aproveitamento deles, mas a última vez que eu vi estava com campanha negativa. A campanha atual, né, geral da temporada regular, poderia ser um pouco melhor. O quanto a direção dos Mavericks está olhando para isso ou não, a gente ainda não sabe. A gente não sabe se eles estão considerando essa temporada uma temporada de reconstrução, se eles já estão mirando lá no futuro e construir um time em volta do Cooper Flag que joga bola demais, ou se eles querem vencer no momento. O prejuízo com o Anthony Davis é gigantesco, seja para a permanência dele no time, seja para a troca, mas os aprendizados seguem acontecendo e a esperança de um baita jogador no Cooper Flag é enorme. A esperança da gente ver ele fazendo vários e vários outros jogos de Natal é gigantesca. Eu estou realmente bem impressionado com o moleque, ele está correspondendo todo o hype que foi dado a ele. Quarta partida, Los Angeles Lakers e Houston Rockets. Essa eu também vou ser mais breve, porque o Houston Rockets simplesmente dominou o jogo inteiro. A maior liderança foi de 24 pontos e o Lakers simplesmente não tinha resposta alguma. 26 pontos para o Amen Thompson, que joga um absurdo.
25 pontos para o Kevin Durant, e também a gente teve a estreia do Dorian Finney-Smith, justamente contra o Los Angeles Lakers, porém ele basicamente jogou 13 minutos e fez cardio na quadra, não conseguiu fazer absolutamente nada, a não ser tentar um arremesso. Do lado dos Lakers a gente tem duas notícias ruins. A primeira é que o Austin Reeves saiu também mais ou menos na metade do jogo, com uma lesão na panturrilha, e a segunda é que o Rui Hachimura está plenamente saudável e apto para jogar. O desempenho do Rui Hachimura é um negócio pavoroso, cara. 0 pontos. 0. Nenhum ponto em 27 minutos jogando basquete. É preocupante para um titular, tá? Muito preocupante. Não que o resto do elenco tenha feito uma partida inacreditável, né? O time terminou 11 de 30 nas bolas de 3, 36%, que é um aproveitamento até ok. LeBron James teve o terceiro pior plus-minus na carreira, menos 33%. O Luka Doncic teve menos 25 de plus-minus, apesar de ter sido o maior pontuador com 25 pontos. Simplesmente tenebroso, é um daqueles jogos pro Lakers simplesmente esquecer que ele existiu. É horrível o time ter que fazer isso logo numa rodada de Natal, mas bem, é as variações de qualidade que os Lakers vão sentir, principalmente enquanto tá lidando com lesões, seja do LeBron James, do Luka Doncic ou do Austin Reeves. Dificilmente o time vai funcionar sem um desses três em quadra. E para fechar o dia, a gente tem um clássico instantâneo, uma daquelas partidas que vai ficar marcada para a história, como foi o Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors em 2016. Minnesota Timberwolves e Denver Nuggets fizeram um jogaço, que foi para prorrogação. Terminou lá para as 3 da manhã, mas valeu muito a pena. Inclusive o confronto entre esses dois times vem dando bons jogos, já faz anos, é uma das rivalidades, é a rivalidade que eu mais gosto de assistir na NBA atual. Em jogos que vão para prorrogação é difícil a gente pontuar um defeito, seja em qualquer um dos times, do que saiu com a vitória, do que saiu com a derrota. Porque é uma partida de basquete muito equilibrada. Apenas 4 pontos de diferença em um jogo que foi para prorrogação é realmente pouquíssima coisa. Então vamos falar bem, e se eu vou falar bem, é óbvio que eu vou falar do desempenho histórico, tá? Absurdo do Nikola Jokic. Eu sei que eu já falei outras vezes isso no vídeo, tá? Mas é porque eu tenho dificuldade em criticar jogadores de basquete, mas nesse caso realmente é histórico. 56 pontos, 16 rebotes, 15 assistências. É isso que é o Nikola Jokic. Cara, simplesmente bizarro. Bizarro. Isso aqui é número de videogame. Número de videogame nada, que eu nunca consigo fazer isso aqui no NBA 2K, tá? Então pra mim nem é número de videogame. Pra mim isso aqui é número de filme de super-herói. Além disso também, caso importe pra você, foram 2 tocos. Tudo isso com 71% de aproveitamento. Gente, eu não tenho maturidade, eu não consigo. É completamente absurdo. É um dos melhores jogadores de todos os tempos, tendo mais uma partida simplesmente fantástica. O Jamal Murray jogou muito bem também, com toda certeza, foram 35 pontos. O Anthony Edwards fez 44 pontos. E o que é bom para... De forma geral, são jogos bons, mas olha o que o cara fez na mesma partida. Gente, 56 pontos, 16 rebotes, 15 assistências. Eu não tenho como definir isso para vocês. Não tem como definir. A única coisa que eu consigo falar para vocês terem noção da grandeza que é essa statline é uma das maiores atuações em um jogo de Natal da história da liga. O Nikola Jokic é um dos melhores jogadores que já jogaram basquete. E é tudo isso que eu consigo exemplificar para vocês terem noção do tamanho do que é isso aqui. Eu vou ser sincero para vocês que eu comecei a assistir esse jogo aqui tendo certeza que Denver ia perder. Eles estavam jogando sem o Aaron Gordon, sem o Ken Johnson, que vai perder mais ou menos 1 mês e meio, e sem o Christian Braun, que ainda não voltou de lesão. E ainda assim eles venceram. Cara, olha só, o banco do Denver Nuggets fez 7 pontos com o Bruce Brown, 0 com o Julian Stroughter, 2 com o Zeke e 2 com o Jonas Valanciunas. Esse é o banco do Denver Nuggets atualmente. E ainda assim, os caras venceram. É absurdo como o Jamal Murray e como o Nikola Jokic principalmente consegue carregar esse time em meio a tantas lesões. Caramba, quase não saiu. Em meio a tantas lesões, em meio a tantas dificuldades, eles ainda vão lá e conseguem vencer partidas importantes contra excelentes times, que é o caso do Minnesota Timberwolves. Pois bem, é só tudo isso. A nossa rodada de Natal terminou, o vídeo também. Eu estou muito triste. Natal é uma época que eu gosto demais, tanto pela comemoração, tanto pelos jogos, pelo prazer
de durante a temporada regular ficar das 2 às 3 da manhã assistindo basquete. Eu espero que você tenha gostado da rodada de Natal. Eu também espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe aí nos comentários o que você achou da rodada, qual foi o melhor jogo e eu te vejo aqui na próxima. Valeu, tchau, tchau.